Olá pessoal, sou a professora Raquel. Então, hoje nós iremos falar sobre o descritor 6, que nos diz o quê? Que precisamos reconhecer ângulos com mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. Primeiro, então, vou dar uma retomada com vocês o que é o ângulo reto, tá? Lembrando, lá no nosso triângulo, quando a gente falava de ângulo reto, o ângulo reto, ó, é que forma uma caixinha aqui, tá? Podemos dizer que forma um L. Isso se chama ângulo reto de 90 graus. E todo ângulo que for menor do que esse L, a gente vai chamar de ângulo agudo. Ó, esse aqui, ó, ele é menor. Então, ó, menor que 90. Este aqui, menor do que 90, é um ângulo agudo. E todo ângulo que for maior que um L vai ser um ângulo obtuso, que daí a gente chama de ângulo maior do que 90 graus. Ó, a gente usa muito também nos relógios, tá? Então, ó, os ponteiros, qual o ângulo formado pelos ponteiros? Ó, se eu estou perguntando aqui, ó, um menor ângulo, por exemplo, ó, vocês podem ver que formou um L. Então, esse ângulo aqui formado é 90 graus. Ó, reto, vocês estão vendo que ele tá aqui, ó, ele tá retinho, ó. Isso se forma um ângulo aqui de 180 graus. E uma hora de um relógio, cada uma hora é 30 graus, ó. Se o ponteiro vir aqui pro 2, vai ser 60. Se o ponteiro vir aqui pro 3, vai ser 90 graus, que é como mostra esse primeiro aqui. Então, quais as perguntas que podem ter? Qual o menor ângulo e qual o maior ângulo? Por exemplo, aqui, ó, o menor ângulo seria 90 graus. E se eu pedir o maior ângulo, seria toda essa volta de cá, que seria 270 graus. Lembrando, gente, que uma volta inteira é 360 graus. Uma meia volta é 180 graus. Então, se aqui eu peço qual é o menor ângulo, 30, o maior ângulo vai ser 330. Ó, fiz aqui, ó, uma questão que pode ser que caia. Ó, sai desse trajeto, passa, vai passando, 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 passando até chegar aqui. Se eu pergunto quais são os menores do que 90 graus, ó, esse aqui, ó, não chega a formar um L, ó. Então esse é um ângulo menor do que 90 graus, é um ângulo agudo. Ó, este daqui, ele é maior que um L, então é um ângulo obtuso. Ó, a caixinha 90 graus, 90 graus, ó, obtuso, maior do que 90 graus, maior do que 90 graus também. Quando falamos em sentido horário e anti-horário, sentido horário, sentido relógio, sentido anti-horário, ao contrário do relógio. Então aqui tá pedindo, ó, a pessoa tá aqui e pede para ela dar um quarto de volta, dar uma volta, ó, um quarto de volta. Ela girou 90 graus. Daí ela tá parada aqui e pede para, como se olhando pela primeira figura, e pede para ela dar meia volta, ó. Ela parou do outro lado, 180 graus. E se pede para ela dar uma volta inteira, uma volta completa, ela girou e fez 360 graus. Pessoal, então retomando, a gente precisa identificar os giros, tá? Os ângulos dos giros. Uma volta completa, 360 graus. Meio giro, né? 180 graus. Um quarto de giro, 90 graus. Outra coisa que vocês precisam saber, falou em ângulo reto, a gente está falando num ângulo de 90 graus. Um ângulo menor do que 90 graus vai ser um agudo, e um ângulo maior do que 90 graus vai ser um obtuso. Pessoal, essa é a nossa dica, então, tá? Do descritor 6. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Obrigada.